fazem por uma coroa incorruptível, uma coroa que daqui a pouquinho perde a sua utilidade, perde totalmente o seu valor. Mas nós corremos, todos vencemos e ainda recebemos uma coroa incorruptível. Recebemos uma recompensa eterna que ninguém vai poder tirar de mim e de você. Essa é a grande diferença. Agora, eu vou citar alguns textos aqui, né? Sabe que eu tenho visto algumas pessoas, eu estava evangelizando um colega advogado, eu convidei ele para vir à igreja, falei de Jesus para essa pessoa muitas vezes, ele resiste ao evangelho. Eu disse, mas por que você não vai na nossa igreja? Ele falou bem assim, eu não vou, porque qualquer igreja que me aceite como membro não é uma igreja séria. Porque eu sou uma pessoa tão estragada, minha vida é tão errada, eu sou um camarada tão torto, que a igreja que me aceitar como crente não é uma igreja séria. Muito pelo contrário, sabe o que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 6 e no verso 37? Tudo aquilo que o Pai me deu virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não existe para Deus uma pessoa que Ele não ame. Não existe para Deus uma pessoa que Ele não possa ajudar. Não existe para Deus uma pessoa irrecuperável. Não existe para Deus uma pessoa que seja posta de lado. Talvez alguém da sua família te coloque em segundo plano. Talvez alguém... Aderava, Sui, Maná, estou sentindo a presença de Deus, estou profetizando aqui hoje. Talvez em algum momento da sua vida, alguém que tenha feito um compromisso com você, te deixou em segundo plano. Por isso que a Bíblia diz que mesmo que uma mãe venha se esquecer do seu filho, todavia eu não me esquecerei de ti. Pode ser que todas as pessoas tenham falhado com você, e no momento mais importante da sua vida, alguém te deixou na mão. Mas Jesus não, Ele sempre estará do seu lado. Sempre. Não existe uma pessoa que Ele vai deixar na mão. Ah, mas por que eu passo tanta prova? Deus tem um plano na prova. Isso é coisa para outra mensagem. Deus tem um propósito. Nenhuma mulher vira grande, nenhum homem vira grande, nenhum de nós viramos grandes cristãos, pessoas abençoadas de estatura moral elevada, só em alegria. Nós precisamos passar sofrimento para que nós possamos crescer. Estatura de varão perfeito não se adquire com vida boa, se adquire com dificuldade, com problema. Aí nós crescemos, aí nós aprendemos. Mas deixa eu correr um pouquinho. João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 1, verso 11, verso 12, ele disse, né, ele veio para o que era seu, os judeus, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos capítulo 10, verso 9 ao 13, é um dos textos da Bíblia que eu mais amo. Diz bem assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Olha o verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu tenho uma boa notícia para você, Deus te trouxe aqui porque Ele tem um plano de salvação na sua vida. Deus te trouxe aqui porque Ele te ama, porque Ele quer te salvar. E Ele não abre mão de você. Deus tem um propósito, tem um plano. A sua vida não é um acaso, a sua vida não é um acontecimento fortuito. Deus planejou a sua existência e Ele nunca vai abrir mão de você. Por mais que você tenha errado, por mais que você tenha pecado. Aí olha o pastor aqui e fala, o pastor deve ser um santinho. Sou tão pecador quanto você. O apóstolo Paulo disse uma palavra muito inteligente. Ele falou, esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que o Senhor Jesus Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu me constituo o principal. Por que ele disse que ele era o principal pecador? Porque ninguém conhecia os pecados dele melhor do que ele. Ninguém sabe dos meus pecados melhor do que eu. Por isso eu posso dizer que sou mais pecador que qualquer um aqui, porque ninguém conhece os meus pecados melhor que eu. Mas Jesus me amou, Jesus me achou, Jesus fez com que eu servisse na sua casa, e com você não vai ser diferente em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus, aleluia? Agora, Deus tem um plano de salvação para todos. Mas entenda uma coisa. E eu tenho que ser muito sincero com você que está me ouvindo aqui hoje nesse templo, você que me assiste agora pela televisão, pela internet, nós devemos saber que não existe salvação universal. Assim como nesse mundo há os bem-sucedidos e os fracassados, na vida eterna também será assim. Eu pergunto, nesse mundo que nós vivemos, todo mundo se dá bem? Nesse mundo que nós vivemos, todo mundo vive a mesma vida? Por que nós achamos que na eternidade vai ser assim? Não, de jeito nenhum. Nós temos uma ideia ridícula de achar que Deus vai dar um jeitinho para todo mundo e vai fazer um esquema, vai botar todo mundo no pacote e todo mundo se deu bem. É nós. Não existe esse esquema. Deus está aí para perdoar, Deus está para ajudar, Deus está para carregar se for preciso. Mas você tem que tomar uma decisão.
sem essa decisão, Deus não pode te ajudar. Nós, infelizmente, algumas pessoas creem piamente que, não, essa vida tem injustiça, mas lá no outro plano, alguns chamam de plano, outros chamam de outra dimensão, cada um chama do que como quiser chamar, né? Nós chamamos de glória, de paraíso, ou chamamos também de inferno, porque existem duas dimensões. Na outra dimensão, existem dois locais, né, que a Bíblia comenta, e alguém diz assim, não, peraí, se aqui nesse mundo, uns vivem bem, outros vivem mal, por que pensamos que na eternidade vai ser diferente? Cada um de nós dará conta das opções que fez. Eu estou aqui hoje, eu sou fruto das minhas escolhas. Desde pequeno eu fui fazendo escolhas, as escolhas me trouxeram. Agora no dia 6 de junho próximo eu completarei 40 anos. E esses anos eu escolhi servir a Deus, eu escolhi estar na casa de Deus, eu escolhi adorar ao Senhor, eu escolhi obedecer às leis, eu escolhi ser um cidadão útil para a sociedade, ou pelo menos tentar ser, para a sociedade da qual eu pertenço. Agora, muitas pessoas que escolheram roubar, há muitas pessoas que escolheram matar, há muitas pessoas que escolheram mentir, há muitas pessoas que escolheram o outro lado, e estão agora sofrendo as consequências, ou os presídios estão vazios, aqui no Brasil, estão lotados, os hospitais também estão cheios ou vazios? Alguns por enfermidades que nos acometem fortuitamente, outros porque buscaram alguma coisa, e estão agora pagando preço pelas drogas que consumiram, pelo álcool que desenfreadamente consumiram. Ontem eu estava na frente da igreja, e quando os meninos estavam indo embora, não sei se eles perceberam, teve um camarada que quase freou, porque um abriu a porta, quase parou o carro, e ele deu assim, uma moscada dentro do carro assim, engatou a primeira, estava mais travado do que dirigindo um veículo. Depois ele saiu e ficou assim na pista. Ó. Qual a chance dele de se matar e matar alguém? Você acha que é pequena? É muito grande. Escolhas. A vida é feita de escolhas. E a minha vida não vai ser igual a dele, porque eu fiz escolhas diferentes. E onde está Deus cometendo injustiça, como alguns pregam? Não! Deus é bom. Deus vai dar um jeito para todo mundo. Deus vai fazer um esquema. Deus não vai deixar ninguém se perder. Peraí. Um Deus, para ser bom, tem que ser justo, concorda? Quem concorda aqui que bondade e justiça andam juntas? Dois conceitos que não dissociam. Se alguém é bom, necessariamente ele vai ser justo. Porque pensa bem, um pai que tem 2 filhos, e um filho começa a maltratar o outro, bater no outro, fazer mal ao outro. Aí o pai fala bem assim, filho, eu não posso fazer nada porque eu sou bom. Então eu vou deixar teu irmão maltratar você, eu vou deixar ele quebrar o que é teu, vou deixar ele fazer toda sorte de maldade contra você, porque eu sou bom, e como eu sou bom, eu não posso tomar atitude nenhuma. Eu pergunto, esse pai é um bom pai? Não, ele é um péssimo pai, porque quem é bom é justo, quem é bom disciplina, quem é bom está do lado da verdade. Deus é um Deus bom, e justamente porque ele é bom, ele é justo. Eu fico pensando no ladrão na cruz, né? Tinha 2 ladrões, um à direita e um à esquerda de Jesus. E um deles começou a blasfemar contra Jesus. Você não é o Cristo aí? Você não é o bonzão? Então sai da cruz e livra a gente também. Aí o outro repreendeu, falou bem assim, não faça isso. Nós estamos aqui, estamos recebendo o que os nossos feitos mereciam. A seriedade desse homem, olha a clarividência dele, ele diz, nós estamos merecendo o que plantamos, mas esse aí não fez nada. Mas Jesus, se tiver um jeito, se tiver um esquema, se tiver como o Senhor me dá uma força nesse momento, se lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Jesus falou, meu filho, eu só precisava do seu arrependimento, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe por que ele entrou? Porque ele reconheceu que estava errado. Ele se humilhou no último instante de vida que ele teve, ele conseguiu se voltar para Deus. E quantas pessoas estão vivendo a vida inteira e não se voltam para Deus? Eu tinha bastante coisa para falar, mas não quero cansar vocês. Eu vou citar alguns textos. Tem gente que fala, não, vai dar tudo certo. Para alguns vai, para outros não. Marcos capítulo 16, verso 15 e verso 16. Jesus bem assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. E quem não crer, será condenado. Está escrito aqui. Eu não escrevi esse livro, mas eu boto uma fé nele tremenda. Eu aposto a minha vida nesse livro aqui, porque eu acredito que ele é a palavra revelada de Deus para a minha vida. Eu podia citar aqui Mateus capítulo 18, verso 8 e 9, né? Jesus fala bem assim, se o teu pé e a tua mão te escandalizarem, corta e lança para fora de ti. Obviamente é figurado, tá, irmão? Jesus não está mandando ninguém se automutilar. É uma linguagem figurada. Se o teu pé e a tua mão te escandalizam, lança para fora de ti, porque é melhor você entrar na vida eterna faltando uma mão e faltando um pé, do que você ser lançado no inferno. Ele diz, se o teu olho te escandaliza, arranca fora e joga para longe de ti, porque é melhor entrares na vida faltando um olho, sem um olho, do que ires para o inferno com um olho e com tudo.
Então há condenação. Se você ler lá Mateus capítulo 25, verso 33 ao 46, Jesus vai dividir as nações, colocar à esquerda os bodes, à direita as ovelhas, e ele vai dizer bem assim: olha, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava nu, não me vestiste, estava preso, não me visitaste, estava doente, não fosse me ver. Mas, Senhor, quando fizemos isso? Ele vai responder: quando não o fizestes a um dos meus pequeninos, não fizestes a mim. Há uma condenação para aqueles que se afastam de Deus. A eternidade não vai ser do jeito que muitas pessoas estão pensando. Mas eu tenho que correr, eu sei que a mensagem é um pouco densa, mas você vai entender onde eu quero chegar. Primeira coisa que você precisa entender: todos concordam aqui que lá na eternidade também não vamos ter o mesmo destino? Que os homens serão divididos na eternidade também? Amém? Diga glória a Deus. Está fraco, diga glória a Deus. Aproveita e diga: misericórdia, Jesus, da minha vida. Peça para Ele, para ter misericórdia, da graça, para você estar no lugar certo, né? Para que nós tenhamos sabedoria para estar no lugar certo. Eu não quero estar no lugar errado. Primeiro, precisamos entender que a nossa existência é eterna. Já parou para pensar nisso? Você parou para pensar o que acontece quando você morre? Alguém já parou para pensar? Eu vou ser sincero, cada dia que passa eu acho essa vida mais injusta. Não sei vocês, né? Eu vou fazer 40 anos agora, no próximo mês, aí, 2, 3 meses. E eu já vivi metade da minha vida, pelo menos é o que a Bíblia diz, que a vida do homem é 70 anos, alguns por suas robustez chegam aos 80, mas o que passa disso é cansaço, enfado. Irmão Francisco Guerreiro já está com 85, já está aí resistindo bravamente. Meu avô, o senhor recolheu com 87, conheço algumas pessoas que vão até os 90, né? Guerreiros, fortes, mas são a exceção. A vida do homem é breve. E eu fico pensando, quando a gente está ficando um pouquinho mais esperto, quando a gente está ficando um pouquinho mais inteligente, quando a gente está ficando um pouquinho mais amoroso, um pouquinho mais paciente, um pouquinho mais tolerante, um pouquinho mais controlado, aí Deus fala bem assim: acabou a vida, vou te recolher, vem embora. Aí eu falo: oxe, mas é injusto demais. O legal era a gente ter a mente de 80 num corpinho de 20. Aí sim, aí o negócio era chique. Aí a gente arrebentava, mas essa não é a realidade. A gente tem uma mente de 80 num corpo de 80. Que já não corresponde mais às nossas expectativas. É por isso que Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala: se nós não acreditamos na ressurreição, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos Jesus apenas nessa vida, nós somos infelizes. Mas você já parou para pensar o que acontece depois da morte? Eu não vou ler porque o tempo não vai permitir. Gênesis capítulo 2, verso 7, diz a palavra de Deus: nós somos criacionistas. Alguém crê que o homem veio do macaco, ou alguém crê que nós somos imagem e semelhança de Deus aqui? Eu creio que somos imagem e semelhança de Deus, mesmo que alguém me chame de ignorante. Mesmo porque a doutrina da evolução não se sustenta, né? As pessoas querem dizer que tudo isso que foi criado foi mais ou menos assim. Tinha o espaço, aí não tinha nada. Aí começou a surgir a galáxia. Como é que essas galáxias surgiram? Olha que negocinho fácil de acontecer. Acontece toda hora. Aí uma poeirinha foi juntando na outra, a poeirinha cósmica. Aí as poeirinhas foram juntando, poeirinha, não sei de onde veio a poeirinha também, né? Aí a poeirinha foi juntando, a poeirinha. Aí daqui a pouco no meio da poeirinha, rapaz, aconteceu um negócio muito louco. A poeirinha explodiu. Que é o Big Bang. De onde veio a pólvora? Eu não sei, né?